Bom, bem-vindo a nosso lindo, maravilhoso, incrível podcast. Deixando bem claro que eu estou aqui por livre e espontânea vontade de ter nota. Mas eu trouxe um convidado muito mais que especial. Ele doutor já? Doutor. Ele quer um ótimo doutor, né, na área de computação. Eu quero que o senhor, antes de tudo, dê as suas credenciais para nossos incríveis espectadores. Muito bem. Gente, obrigado aí. A gente agradecer aí e parabenizar essa iniciativa aí do professor Leandro. Eu acho que foi uma ideia bem interessante, essa de fazer esses podcasts aí. Eu tô vendo a movimentação de vários professores aí Demais. sendo entrevistados, acho bem legal. Mas é só vocês que estão entrevistando ou Não, a várias turmas? gente, no caso, só nossa turma tá fazendo a do podcast. Aí a gente tá correndo atrás de tudo quanto é professor, pra fazer esse tipo de conversa, de interação, porque tem coisas que os professores viveram que os alunos poderiam aprender sobre, né? Aham. Tanto sobre o tema abordado, como às vezes sai um pouco do tema, conversa ali sobre um pouco. Por isso que eu sempre, antes de qualquer podcast, eu peço as credenciais para justamente já entrar um pouco, saber mais sobre o nosso queridíssimo convidado. Mas antes, eu tenho que apresentar aqui o nosso alívio cômico. Ele mesmo. Ele não é da turma de info, ele não é nada, ele é uma planta. Ele é meio ambiente, eu quero que você se apresente. Olá, galera. Meu nome é Marcos Paulo. Não, pode falar mais alto. Eu sei que a ansiedade é grande. Desculpa, mano. Então, galera, meu nome é Marcos Paulo, sou do curso Meio Ambiente e eu tô aqui por livre e espontânea vontade, junto com meus colegas de escola. É o COPUF, né? Não. Beigo. E os nossos cameramen. Não, e por trás das câmeras, o nosso amigo Rafael. Dá um oi, Rafael. E o Fernando. Fernando, eu queria só contar uma curiosidade sobre o Fernando, que ele era pra ele estar no lugar do Marcos Paulo. É verdade. Mas ele se autodenomina gago e falou que não conseguiria fazer o alívio cômico. Então, ele não tá aqui porque ele não quer. Tá ouvindo aí, professor? Ele não é gago, mas ele se sente gado. Não. É gago? Realmente gago. Bom, professor, então eu queria saber sobre a carreira do senhor nos estudos. Então, eu sou aqui de Tocantins mesmo, né? Algumas pessoas acham que eu não sou daqui, sei lá por quê, mas eu sou aqui de Tocantins, lá de Tocantinópolis. A cidade fica no norte do estado, lá na divisa lá já com o Maranhão, quase Maranhão. E então vivi lá até terminar o ensino médio, né? Depois do ensino médio eu fui fazer faculdade, comecei a fazer faculdade aqui em Paraíso. Aqui em Paraíso antigamente tinha um curso de processamento de dados, curso de tecnologia pela Unitins. Aí a Unitins saiu daqui naquela época, agora retornou, né? Com outros cursos. Aí eu cheguei a fazer um ano desse curso de processamento de dados. E quando eu estava terminando esse primeiro ano, abriu o curso de ciência da computação na UFT. Então entrei na última turma de processamento de dados, saí dessa turma, fiz vestibular. E passou. Passei para a primeira turma de ciência da computação da UFT. Daí fiz esse curso da UFT, 4 anos de ciência da computação. Lá já tive os primeiros contatos com um projeto de pesquisa, na parte de iniciação científica, fui bolsista do CNPq, recebi prêmio de jovem pesquisador pela Unitins e tal, foi bem legal. Foram 2 anos no projeto. Depois que formei, fiquei ali por Palmas ali mais um ano trabalhando, trabalhei na própria UFT, trabalhei no GPrev. E no final do ano ali eu passei para a seleção de mestrado no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. Nossa. Né? E dali saí, até naquela época teve um concurso do Estado, eu tinha passado nesse concurso, e aí eu abdiquei desse concurso para continuar a carreira acadêmica, fui, em 2 anos ali terminei o mestrado, dali quis ficar um pouquinho mais perto aqui de Tocantins, aí fui para o Maranhão, e lá eu trabalhei durante 1 ano e meio, 2 anos. Já sendo professor. Fui professor. Na faculdade particular, já tive a primeira experiência na rede federal, lá no Cefet, no Maranhão. Na época era Cefet, hoje é o IFMA, né? É. E aí, enquanto eu estava lá, passei no concurso aqui a Paraíso e vim para cá. Vou pra cá. Isso, aqui já pro Campo Paraíso. Isso aí em 2008, vim para cá. Então eu já tô com quase 15 anos aqui de FTO, né? FTO. E aí fiquei aqui no FTO em 2008 até 2012. E aí chegou em 2012,
passei na seleção de doutorado para o IME novamente, só que agora foi para o programa de engenharia de defesa, né? O mestrado eu fiz em sistemas de computação, e aí o doutorado já fiz em engenharia de defesa, que é um programa que é interdisciplinar. Então, nesse programa de engenharia de defesa do IME, a gente tem rodando vários projetos de vários professores diferentes, de várias engenharias diferentes. Então, tem engenharia de computação, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia de materiais, tudo voltado a projetos na área de defesa, né? Então, também bem interessante. Eu fiquei 4 anos aí nesse programa de doutorado, retornei aqui para o IFTO em 2017, isso, 2017, terminei o doutorado no final de 2016, retornei em 2017, e daí, depois de algum tempo, fui coordenador do curso de Sistema de Informação. No caso do superior. Do superior, e já havia sido coordenador também do curso de Matemática, e também no curso de Gestão de Tecnologia da Informação também, que foi o curso superior que teve antes de Sistema de Informação, né? E foram os 2 primeiros cursos de nível superior que a gente teve aqui em Paraíba. Foi o GTI, Gestão de Tecnologia da Informação, e Matemática. E depois, GTI, a gente conseguiu abrir o bacharelado de Administração, e depois a gente conseguiu abrir o bacharelado de Sistema de Informação. Daí a gente acabou fechando o curso de Gestão de TI, né? Que também é uma característica dos cursos de tecnologia, né? Que é a oferta temporária, não essa oferta perene que a gente tem nos cursos de bacharelado, né? Sim. A gente abre ali para suprir uma necessidade de mercado e a gente consegue fechar, porque o profissional também ele vai para o mercado mais cedo. São cursos que são mais curtos, né? E aí a gente resolveu abrir um bacharelado que dá uma formação mais sólida. Já as pessoas muito mais preparadas para o mercado de trabalho, já para sair fortalecida, no caso, não? Assim, não é que seja uma formação, a melhor formação, mas é a formação mais plena, mais ampla, entendeu? É até um pouco, quando eu vou explicar isso aí, eu gosto de explicar comparando, por exemplo, com engenharia civil. Então, você faz engenharia civil, você está habilitado para você atuar em várias áreas da engenharia civil. Então, você faz construções de casa, de prédio. É uma porta de entrada para você escolher onde você quer se especificar, no caso. O tecnológico? Não, é o contrário. A formação plena, que é o bacharelado, ela te dá formação sólida, plena, nas várias frentes daquela área. Entendeu? Então ele já te deixa preparado em todas as áreas. Isso. Então, por exemplo, você faz sistema de informação, então lá você vê a parte de programação, vê banco de dados, vê redes de computadores, vê inteligência artificial, né? A gente vê também parte de sistemas operacionais, parte de estrutura, gerência de projetos, são várias áreas que a gente ataca. E no nosso curso a gente tem até a disciplina de tópicos, que são disciplinas que a gente vai variando a oferta, o conteúdo dela durante o curso, porque a gente vai mapeando o que está melhor para a gente ofertar, para enriquecer o currículo do aluno, entendeu? Então a gente tem o currículo básico dele, e quando ele chega no 7º, 8º período, a gente tem as 2 disciplinas de tópicos, que aí a gente faz uma análise e vê, olha, para essa turma aqui nesse momento, melhor a gente ofertar esse conteúdo aqui a mais para ele, né? E aí o tecnológico não, ele já te dá um espaço específico de formação. Então tem, por exemplo, tecnologia em redes de computadores. Então ele vai ter uma formação na parte de redes, mas vai ficar bem deficitária a parte de programação, a parte de banco de dados, entendeu? Mas o curso tem um foco, não é que o curso é ruim, porque ele tem um foco, entendeu? E essa vontade na verdade, esse interesse, essa busca incansável para entender a informática, ela veio desde de muito novo ou não? Tá igual eu e o Rafael que vai fazer só porque dá dinheiro, porque é um mercado amplo. Eu sempre teve curiosidade, sempre quis aquilo. Cara, assim, eu tive contato com o computador com 14 anos, né? Com 14 anos que chegou os primeiros computadores. E eu tive contato com essas escolinhas de informática que teve, né? Até na época que chegou essas escolas de informática lá na minha cidade, aí eu lembro até que a minha mãe colocou um requisito para eu fazer o curso, que eu tinha que fazer datilografia, porque não sabia digitar, como é que eu ia operar o teclado do computador, né?
Mas hoje a gente sabe que sim, não tem nada a ver isso aí. É um mito aí. Aí fiz datilografia, depois comecei a fazer os cursos de informática, depois meu pai conseguiu comprar um computador pra gente lá. Aí ficava explorando o computador. E daí, isso ali eu já tava fazendo ensino médio, né? E, e aí, na época a gente ficava trabalhando ali com MS-DOS, com Windows, ficava ali mexendo e virando ali, não tinha internet. Aí, quando foi na hora de fazer o vestibular, fiz para processamento de dados e ali já comecei a parte de computação. Aí, gostei muito da parte de computação, mas aí, quando abriu o Ciência da Computação na UFT, foi aí que eu pensei, pô, quero uma coisa que seja mais abrangente, que dê mais profundidade e tal. Aí eu fui partir para o bacharelado, entendeu? E aí avancei no mestrado, avancei no doutorado e... Inclusive, no doutorado eu fiz um curso que era interdisciplinar, mas o meu trabalho em si é um trabalho de computação. Eu gosto bastante quando os professores falam bastante da vida, porque a gente entende assim um pouco. Porque a maioria dos professores, às vezes, cai de paraquedas e fala, meu começo eu não queria, mas eu fiz por uma necessidade e eu gostei, né? Um exemplo foi a palestra de matemática. Muito ali queria ser médico. Eu falo, mirou na medicina e acertou matemática. Aí geralmente dá, né? Advocacia, medicina. A gente tem um caso, você não seja esse tipo de pessoa que eu tô falando, que fez a nota do Enem. O que vocês fizeram? Ah, tá. É porque, sabe, a equipe de gravação ela é péssima. Mas um colega nosso, o nosso colega, ele tem um irmão. E esse irmão, ele quer muito fazer medicina. Na verdade, queria muito fazer medicina e estava no Enem. Ele terminou o ensino médio, ele fez a prova do Enem, reprovou, mas tirou uma nota suficiente para fazer direito. Mas não, preferiu estudar um ano, fazer medicina. Tá bom, um ano de desperdício, vamos ver se passa. Ele não passou. Ele ficou 5 anos sem fazer, só estudando para Enem, todo ano fazendo e todo ano reprovando. Aí que a gente fala, se no primeiro ano ele tivesse feito direito, estudado e ter feito o Enem, eu poderia estar com a especialidade de advogado e médico. Então você que está me assistindo, não seja... Agarre as oportunidades. Agarre as oportunidades. Não seja esse tipo de pessoa, não. Senão você vai ser chamado de burrinho na sua rodinha de amigos. Não, eu sou um caso à parte. Você tem que me deixar fora disso, fora da multidão. Vamos para o nosso tema principal? Vamos lá. Que é inteligência artificial e como ela pode influenciar as nossas vidas. Todo mundo sabe que a ascensão do ChatGPT foi uma coisa que chegou do nada, foi como um tapa na cara, chegou e a gente teve que aprender a mexer, e a gente nunca viu algo tão inteligente. A gente nunca... Porque a maioria das inteligências artificiais, até o próprio Google, você pesquisava e ela caçaria alguma pesquisa envolvida, né? Então, um assistente... Você ia ter que assim, explorar, né? Ela até mostrava achar a resposta. Ela te indicava o site. ChatGPT não. Ele busca e ele mesmo fala pra você. Então, tipo, a gente que é estudando do IFT, a gente faz muito uso dessa ferramenta, porque a gente não tem tempo pra nada. E o tempo que a gente passa na escola, então a gente usa bastante pra fazer atividade, assim, sabe? Tem pedido, eu não sabia mexer, graças ao Fernando ali. Não, nosso amigo Fernando. Nosso amigo Fernando, né? Me ensinou a usar lá na biblioteca, mais ou menos. Até hoje eu tenho umas dificuldades pra mexer nele, mas tô aprendendo. E eu gosto bastante da inteligência artificial porque eu sei que ela vai mudar bastante o futuro. Eu vejo um futuro onde vários empregos vão estar automatizados e os seres humanos vão conseguir sair um pouco. Eu falo bem no futuro, tipo 2200. Você vai estar lá em 2200, você fala, não vou puxar ferro hoje. Eu não vou trabalhar na mina de carvão. Eu tenho um robô fazendo isso por mim. Então eu acredito muito que vai evoluir a chegar a esse ponto. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o que é inteligência artificial e como ela funciona? A primeira perguntinha, para a gente entender mais ou menos o que é essa abrangência das IAs. Passa. Beleza. Bom, o que é essa inteligência artificial, né? Acho que você já deve ter ouvido muito falar. Hoje o pessoal está deixando de falar esse tipo de coisa, né? Mas, realmente, quando eu comecei a trabalhar com computação, a gente sempre ouvia falar, o computador é uma máquina burra, só faz o que ele é programado para responder isso. Que o homem quer, né? Bem limitado. E que o homem tem uma capacidade maior de criação, de expressão e tal e tal. A programação. Na programação e tal. Então, o ChatGPT, quando ele veio, né?
chegou, teve um impacto, e o pessoal agora, assim, no modo geral, né, já está começando a quebrar esse paradigma, né? Então, assim, para muita gente foi uma surpresa, assim, mas não chegou do nada. Foi uma coisa que foi evoluindo, a ciência que foi evoluindo, né? Então, para ter uma ideia, essa brincadeira do ChatGPT, o componente de software básico dele, teve origem lá na década de 40, né? Então, na década de 40 que a gente teve a primeira publicação do Perceptron, que deu origem às primeiras teorias. Essa teoria foi evoluindo e venceram vários obstáculos, né? Ficou desacreditado no tempo, venceu vários obstáculos. Depois a gente pode conversar mais sobre isso aí. Até chegar esse ponto que está hoje, vai evoluir mais um pouco, né? Então, o que a gente chama de inteligência artificial são algoritmos para resolver problemas genéricos, né? Ou seja, algoritmos de aprendizado. Resposta do dia a dia, né? Não no dia a dia, né? Mas para ele resolver problemas, qualquer problema, Sim. entendeu? Então, é um algoritmo, então, um conjunto de algoritmos, aliás, que você consegue treinar parâmetros desse algoritmo para que ele consiga resolver um problema com outras entradas além daquele daquelas que ele conhece, né? Então, por exemplo, uma coisa é você fazer um programa para somar, por exemplo, aí você dá um dicionário para ele, ó, se for 1 mais 1 é 2, se for 1 mais 2 é 3. Outra coisa é você fazer um algoritmo que ele consegue somar qualquer número, qualquer par de números. Entendeu? Entendi. Assim. Então para isso, internamente no computador, é gerada uma equação, e essa equação tem um conjunto de parâmetros. Então, por exemplo, o algoritmo do ChatGPT, nessa versão que está na web aí, gratuita, são 175 bilhões de parâmetros. É muito mesmo. Então, quando a gente ouve falar assim, o treinamento do ChatGPT demorou semanas para ser feito, custou tanto dinheiro, que treinamento é esse? É achar cada um desses 175 bilhões de parâmetros, a configuração ótima ou próxima da ótima, para dar as melhores respostas. Entendeu? Então, a gente via alguns exemplos, assim, por exemplo, de aplicação de sistema de análise de crédito, né? Você chega para tomar um empréstimo, por exemplo, e aí o banco vai analisar qual é a tua renda, o que você trabalha, qual é a tua estrutura familiar, onde é que você mora. Está negativado. Está negativado. De repente tem o histórico no próprio banco. Hoje com Open Bank, você tem histórico nos outros bancos também, né? O score da pessoa, né? Isso, para gerar o score da pessoa. Então você pode ter um algoritmo que é simples, você pode ter um algoritmo mais elaborado, né? Ou você pode ter um algoritmo que você usa o IA, por exemplo, para dizer, olha, eu tenho esse conjunto de pessoas aqui que tem essas características e que conseguiram pagar empréstimo. São bons pagadores. Então, é um padrão de bons pagadores. E aí você tem um outro conjunto de dados que diz assim, olha, tem esse outro conjunto de pessoas aqui que tem essas características e são mal pagadores. São caloteiros. Né? São os caloteiros. Né? Aí você apresenta isso para um algoritmo, e o algoritmo vai ser treinado, vai sintonizar, né? Vai otimizar os parâmetros dele, e baseado nesses parâmetros que são otimizados, ele diz para um outro indivíduo que não está em nenhum desses dois conjuntos aqui, se ele é um bom ou se ele é um mau pagador, né? Gerando um score daquele cara, né? Então isso aí é um tipo de aplicação. Então, qual que é a diferença disso? É que a gente não teve que gerar um algoritmo para isso. Entendeu? Estou entendendo. Se eu não tiver um algoritmo de IA, um método de inteligência artificial, eu vou ter que cair no método de programação padrão. Nossa. Que consiste em quê? Eu vou observar estatisticamente as
as características do que acontece aqui com esse pessoal que paga, as características do pessoal que não paga e gerar regras. Olha, se ele ganhar tanto e tiver 2 filhos e conseguiu pagar o último empréstimo, eu vou dar um score X para esse cara aqui. Se acontecer outra situação, eu dou um score Y. Entendeu? Entendi. Aí eu tenho que pensar nisso daqui. Agora, no algoritmo de A, eu não preciso fazer isso. Eu vou pegar esse meu problema aqui, os dados que eu tenho de amostra, parametrizo esses dados aqui, faço um pré-processamento, organizo essas informações aqui para apresentar para o algoritmo de aprendizado. E daí esse algoritmo de aprendizado otimiza os parâmetros da equação para dizer para um outro exemplo o que se aquele exemplo é um exemplo bom ou se é um exemplo ruim. Entendeu? Então, a diferença é essa, que eu não preciso fazer o algoritmo, eu tenho que trabalhar em cima daquele algoritmo de aprendizado. Entendeu? Aí assim, isso aí no algoritmo machine learning, né? E aí você tem uma curiosidade que isso aí são um algoritmo de caixa preta. Ou seja, eu não sei como que ele funciona. Entendi. Entendeu? Entendi. Literalmente como se esse caixa preta de avião. Tá lá, tá ligado? Ele tá lá. Eu vou entregar para ele. Aí, chegou um cliente novo aqui. Faço o questionário dele, E já passo dados para o algoritmo Escaneia, né? escaneia aquilo ali, passa aqui pelos parâmetros dele e já dá o score. e dá o score dele no final. Vai ter aqui os cálculos, mas eu não sei como que aquilo ali funciona. Só se eu pegar aqueles dados ali, aqueles cálculos, aquela equação ali e começar a querer deduzir alguma coisa. Entendeu? Mas como que tu faz isso aí com 175 bilhões de parâmetros que é o ChatGPT? Entendeu? É simples. Aí Você você faz. Você deixa Você fica quieto lá na sua. Entendeu? Aí assim, o ChatGPT 4 já vai para 100 bilhões de parâmetros. Né? Então cada parâmetro é um número ali entre 0 e 1. Ou menos 1 e 1, dependendo da modelagem que o cara fez, entendeu? Então, aí o sistema é esse. Aí o que o ChatGPT tem, além de ter esse sistema de aprendizagem, ele tem outra camada, que é a camada de processamento de linguagem natural, que o pessoal que agora está chamando de LLM, né? Que é o Large Language Model, né? E O que seria esse LL. Então, LLM é a sigla para Large Language Model, né? Que é um modelo de linguagem ampla. sim. Ou seja, é o que faz o ChatGPT conversar com as pessoas. Entendeu? As respostas aqui. Então são 2 camadas. Você tem a camada aqui do LLM, então é o que vai conversar contigo, vai pegar As as informações que você entrou lá no chat, vai transformar aquilo ali numa outra linguagem binária, que vai ficar adequada para o algoritmo de aprendizado funcionar, passa no algoritmo, do algoritmo sai uma coisa que você também não entende, aí entra no LLM de novo, para ele transformar aquilo ali em alguma coisa que você entenda, no texto, que vem bonitinho pra gente. Entendeu? Então é muita coisa por trás. Não pensava que tinha eles Eu pensava que era só tipo assim, uma configuração lá que o. Assim, eu não sou de informática, eu não sou tipo você de meio. Não, óbvio, né? Que é meu tapadinho. Mas assim, eu entendi que. Só avisando esse corte aqui, eu sou editor. Deu uma cagada da minha parte, porque eu não botei só pra carregar. Eu queria tirar a foto desse momento. Então é o seguinte, tira a foto daquela cena ali. Eu vou até botar. Editor, bota da imagem. É isso aí. Eu posso fazer esse poder, eu tenho o poder da edição na minha mão. Não, vai ter só sua mão bugada aqui, mas tu apaga. Tu é editor? Eu sou editor. Mandei pro Fernando. Aí você. Tirando os erros técnicos, a gente, quando eu mesmo, eu vou continuando a humilhação que tá falando aqui com você, primeiramente, assim, quando eu vi o ChatGPT, a primeira coisa que eu deduzi foi, ninguém programou esse tanto de coisa não, pra ele responder isso tudo. Porque eu faço uma matéria de configuração básica, programação orientada a objetos, e assim, é muito trampo, é muito trabalho pra dar uma resposta.
Então você imagina qualquer resposta. Você chegar aí, você bota aí no seu Google, chat OpenAI, faz um login e pergunta qualquer coisa. Ele te responde. O código que eu fiz não sabia somar. Então você tá entendendo que é meio difícil? Aí o senhor falou que, tipo, ele vai ter... essa inteligência artificial do chat GPT, ela vai ter... tudo que você pergunta, ela vai absorvendo aquilo, ela vai, tipo, meio que guardando tudo para caso que tenha outras perguntas, ela responda ou não? É na hora ali mesmo, ela vai interpretando e buscando. Tem várias formas de você trabalhar isso aí. Você pode trabalhar das duas formas. Você tem uma base de conhecimento consolidada, e dali ela não aprender nada, só trabalhar com aquela base ali. Ou você pode ter, que é o caso que a gente chama de aprendizado offline, né? E você tem um aprendizado por reforço, que aí ele vai acontecendo o tempo inteiro, entendeu? Conforme você vai trabalhando com o algoritmo, ele vai absorvendo aquela experiência, vai classificando essa experiência como boas ou como ruins, e a partir dali ele vai aprendendo como ele deve se comportar no futuro. Entendi. Entendeu? Aí, o ChatGPT, para mim, não está muito claro como que ele trabalha, entendeu? Mas pelas informações assim, oficiais que a gente tem, ele tem uma base que está congelada ali em 2021, que ele treinou com dado de 2021, e a partir dali ele não sabe. Não sabe mais nada, né? Agora, assim, para mim não está claro assim se a interação que eu faço com ele, se ele guarda aquilo ali para coisa futura, pelo menos para o estilo de conversa, né? Assim, pela experiência que eu tenho, hoje ele conversa comigo bem melhor do que no começo, entendeu? Eu acho que ele, pelo menos essa parte ali de linguagem, a parte de comunicação, eu acredito que ele vai se especificando para a pessoa, né? Porque com aquela conta específica, essa tal conta ela gosta de um linguajar mais solta, ela gosta de tais perguntas. Eu acho que vai avaliando o gosto ali, vai trabalhando de acordo com a necessidade da pessoa. Mas isso aí é uma observação que eu tive da minha experiência. Assim, pelo que eu li, ele tem a base dele congelada em 2021 e é aquilo ali. Hoje o senhor usa muito ele ou o senhor não mexe assim? Tanto? Não, eu uso. Para elaborar umas perguntas assim para nossos colegas assim. Faça uma prova que não tenha no Google. Você tá entendendo? Professores usam isso com sabedoria. Você pode... Tem um professor que, literalmente, ele pega a maioria da prova dele do Google, nós achamos as formas, né? Verdade. Aí já tá vendo aí, ó. Aí se o professor assistir esse podcast, ele vai aprender. ele já vai aprender assim e já vai falar assim, opa. Não, mas isso aí, o que acontece? Você tem que ver qual que é a necessidade de você ter a autoria. Qual é a necessidade autoral? Entendeu? Então tem serviço que você tem que fazer, mas você não precisa ter a autoria do processo. Entendeu? Então, se eu vou aplicar uma prova para uma turma, meu objetivo não é eu produzir uma prova. O objetivo é avaliar o conhecimento do aluno. Entendeu? Então, assim, não é problema eu pegar a prova. Questão de internet e colocar na prova. Entendeu? Assim como não é problema eu pegar documento eu pedir lá para o ChatGPT, olha, eu estou com uma questão aqui sobre máquina de Turing, por exemplo, que é um conteúdo que a gente trabalha lá em computação. Aí eu quero fazer uma pergunta, eu quero fazer uma questão sobre isso aí. Vou lá no ChatGPT, ó, me dá aí 3 perguntas sobre máquina de Turing, por favor. Ele me dá 3 lá. Agora, o que acontece? Eu tenho que ter o discernimento de avaliar aquilo ali. Se são boas ou não. O problema, tá até comentando com um outro professor de vocês aí, o Leandro mesmo. O problema é quando a pessoa passa a ser um robô do robô. Ele só quer usar... Entendeu? Eu vou lá, pergunto pra ele, o que ele me responde, eu vou lá e copio e colo. E já pega com convicção e fala, não, ele tá certo, é essa aqui que eu vou colocar lá. É de minha autoria, você vai lá no ChatGPT e coloca, não é. Aí quando você é robô do robô, você tá com problema sério. Assim, de pegar o ChatGPT, tem certas coisas que ele erra. Muita gente não sabe, mas em questão de autoria, tipo, você pedir pro ChatGPT pegar um verso de um livro pra tu, ele pega, tu pedir pro autor, às vezes ele erra, porque o autor daqui ele troca por...
É Tipo, tipo, acontece um exemplo, isso, se você botar perguntas muito óbvias, tipo, hoje eu precisava de um resumo de um filme. Uhum. Aí eu botei só o primeiro nome do filme. Aí ele, tipo assim, ele já respondeu direto pra mim, falando que ele não poderia realizar aquela pergunta pelo fato, tipo assim, de ter vários filmes, pode ligar, vários filmes com o mesmo nome. Aham. Aham. Então eu já trouxe a lista ali. Aí tipo assim, aí ele pediu uma pergunta mais específica, assim, do filme. Aí eu tive que colocar lá, tive que caçar o restante do nome do filme pra Aham. adquirir minha resposta. Isso é que assim, internamente, ele lá internamente no algoritmo de aprendizado, no sistema de inteligência artificial, ele te dá a resposta, e aquela resposta também vem com a pontuação, Uhum. né? Aí só que essa pontuação você não vê, porque a camada de comunicação com você esconde isso, entendeu? E aí deve ter acontecido aqui, tem vários filmes ali que tiveram uma pontuação parecida e não consigo se identificar. Então, Ele pediu pra aí ficou, entre aspas, confuso, né? E aí, não, qual que é? Qual que, tipo assim, eu quero uma resposta mais Aham. específica. específica. Aí de repente você fala, não, é uma comédia com tal autor, com tal ator. Aí ele já, pô, esse que eu tô em dúvida é só esse que tem, que é uma Sim. comédia que tem esse ator. Aí ele já vai para aquele caminho. O senhor falou que o ChatGPT está confuso, entre aspas. Queria saber, né, dessa questão da inteligência artificial tá entrando justamente nesse parâmetro de regras. Para quem não sabe, o Elon Musk tentou fazer um acordo, né, com todas as empresas, com todas as pessoas que estavam Utilizando? fazendo uma inteligência artificial para definir parâmetros para que não agredisse a moral, essas coisas, que não fizesse algo que desse um exterminador do futuro. Ah, sim, tipo assim, tipo o que tipo assim, as pessoas mais idosas falam. Eu vou dar um exemplo bem básico, quer ver? Você chega para a inteligência artificial, muito avançada, e fala assim, faça o ser humano feliz. Como que ela pode interpretar isso de tanto jeito? Se eu matar o ser humano, ele pode ser feliz. Porque se ele tá morto, logo não tem tristeza. Então logo ele vai estar feliz. Então é um viés assim, que quando ele fez esse acordo e ninguém assinou, porque ninguém assim, todo mundo gosta de dinheiro, a gente vive num mundo capitalista, graças a Deus. E assim, o que o senhor achou dessa questão? Você acha que as inteligências artificiais vão chegar num ponto em que vai ter que realmente fazer esse conjunto de parâmetros ou não? Vai ser algo tipo mais leve, falar assim, ó, não vai tanto assim, porque vai que aparece um Arnold Schwarzenegger e te dá um tiro na cara aí. Cara, assim, eu particularmente eu não tenho esse receio. Por entendeu? enquanto, né? Não, Ou então, não tenho esse receio assim. mais no futuro pode acontecer. Porque assim, a gente não tem essas explosões de tecnologia assim como a gente vê, assim, que a gente, lá na ciência, né, com quem está acompanhando realmente a coisa evoluir, tem para quem tá de fora, de repente deu um chat GPT, não foi de repente, entendeu? O negócio foi evoluindo, tal, e assim, isso aí são coisas que não são, ela tem que estar programada para fazer isso, entendeu? E essas questões éticas, assim, muito perigosas, muito agudas, assim, são fáceis de você programar para ela não fazer, entendeu? Para ela não fazer por acaso, entendeu? Que pode acontecer, ela esbarrar em alguma coisa que vai ser considerada racista, vai ser considerada homofóbica, vai ser considerada preconceituosa de alguma coisa, machista, sei lá, essas coisas aí, vai acontecer de vez em quando, né? Porque os próprios algoritmos de inteligência artificial, eles são feitos com algum grau de erro também, entendeu? Eles não são algoritmos que são exatos ali para cravar sempre. Então sempre vai ter ali algum grau de erro, que é o que vai fazer ele funcionar com exemplos que ele não conhece. Mas isso aí acho que está mais na parte de ficção científica mesmo, assim. Acho que o próprio instinto de sobrevivência humano vai conseguir regular isso aí, se autorregular, entendeu? Entendi. O que pode acontecer é o cara realmente, vou fazer aqui um jato, que ele vai lá com inteligência artificial e vai destruir um prédio. Isso aí pode acontecer. Feito intencionalmente para aquilo, entendeu? Agora, essa história assim, de
vou fazer a IA, e a IA por acaso vai destruir a humanidade. Não, provavelmente não vai acontecer, graças a Entendeu? Deus. Porque você consegue parametrizar o sistema para que ele não invada Não vai ser tipo. algumas fronteiras éticas, entendeu? Já entrando na mesma ação das inteligências artificiais, queria saber sobre a segurança no geral. Depois da explosão do ChatGPT, teve criação de várias inteligências artificiais. A Adobe criou o Adobe Podcast, que vai estar tratando o áudio, e que surgiram várias outras. Microsoft Designer, que agora você digita, você vê tanto que as coisas estão evoluindo. Tipo, com a chegada de vários outros vieram. Que esse design, você coloca palavras e ele cria uma imagem através daquilo, né? Criador de slide, o Midjourney, que cria a imagem a partir do que você fala. Então, são vários viés de inteligência artificial. E aí, eu já entro na pergunta, assim, que nosso amigo Fernando, que tá deitado, morto no chão, ele é designer. Ele trabalha com essa parte de montar banner, trabalha com designer. E aí, chegou a inteligência artificial Midjourney e eu falei, pronto, você tá desempregado. Acabou, é só pagar e você tá fora do jogo. Eu queria saber se realmente a inteligência artificial vai chegar, tipo assim, falar, no ponto de falar, tirar os empregos. É o seguinte, você é designer, acabou. Eu sou uma plataforma barata, faço o que a maioria dos clientes exige e tchau, você é designer. Ou não. A questão é que o design ou outras profissões vão se adaptar com aquilo. Eu queria saber do senhor. Assim, eu acho que não vai ser essa devastação aí que muita gente tá propagandeando, entendeu? Mas realmente vai dar uma sacudida, vai dar uma mudada na dinâmica econômica, entendeu? E pelo fato de que a gente vai ter maior produtividade agora. Então você fala assim, olha, o Fernando ele tá ameaçado porque vai tomar o lugar dele no design? Não. O Fernando agora, se ele atendia um cliente num dia para fazer um logo, ele vai fazer 10. Entendeu? Então ela tá ali para impulsionar, no caso. Vai impulsionar. Por quê? Porque ele vai chegar ali num Midjourney da vida, ele vai entrar ali com os prompts, ele vai gerar ali algumas opções para ele, daí ele vai começar a trabalhar. Verdade. Entendeu? Então ele consegue fazer mais rapidamente. Aí entra aquela história da necessidade autoral. Ele precisa ser o autor do trabalho? Não, ele precisa fornecer um produto. Entendeu? Entendi. É diferente, por exemplo, do vocês que estão na posição de aluno, né? Você faz uma prova, tem necessidade autoral. Você tem que fazer, você tem que produzir uma redação, você tem que fazer um cálculo. Entendeu? Então, é a mesma lógica da calculadora. Hoje, a gente tá fazendo um cálculo, a gente sabe como é que faz, aí lá no final aparece lá uns 149 vezes 335. Aí você vai pegar caneta e papel e vai fazer aquela multiplicação, não vai, né? Você pega a calculadora rapidinho. Se você... Agora o importante é, se algum dia você tiver sem calculadora e você precisar fazer a conta, tem que saber fazer. Entendeu? Você não pode ser... É o robô do robô. O robô do robô. Entendeu? Aí o que acontece também? O Fernando conseguiu fazer 10, beleza, ganhou 10 vezes mais. Só que ficou 9 caras para trás ali que eles poderiam ter feito os outros logos e não fizeram. Entendeu? Entendi. Aí, agora esses outros 9 aí, ele vai trabalhar com o quê? Né? Isso aí que é o problema, vai ter que arrumar alguma outra coisa para fazer. Só que o próprio processo da inteligência artificial também gera mais postos de trabalho. Também gera mais forma de empreender. O próprio telefone, por exemplo. Hoje tem um monte de lojinha de celular, um monte de loja de manutenção de celular, capa de celular, acessório de celular, camelô, né? Então são várias formas de você ganhar dinheiro com isso aí. Entendeu? Entendi. Então vai mudar, vai. Né? Demais. Então, por exemplo, a maioria das profissões hoje aqui no Brasil que precisa de regulação, né? Então, muito antigamente,
o cara formava em engenharia ou direito e tal. Então tem vários nichos de mercado ali que o cara ganha dinheiro só assinando coisa, né? Precisa de uma assinatura de engenheiro, uma assinatura de um advogado e tal. E aí, só que hoje um escritório de advocacia, ele vai ser turbinado com o ChatGPT, É verdade. entendeu? Que a ferramenta vai auxiliar em tudo que for feito ali dentro da advocacia, mais parte escrita, dissertativa. Inclusive, assim, em alguns países, Estados Unidos e França, principalmente, você já tem empresas de advocacia que são informatizadas que, para algumas coisas, você já faz tudo automático. Então, você tá com um problema lá, que é bem padrão, na justiça do consumidor, por exemplo. Problema na defesa do consumidor. Então, você vai lá, você descreve o seu problema, coloca lá os seus anexos, Aí, Já automatizado. dia o sistema já gera a petição, igual a questão do score que a gente tá Aham. falando, né? gera a petição, está conectado com o sistema de justiça, que também está automatizado, já submete direto. Aí no dia precisa ir lá um advogado para ver o caso pessoalmente, entendeu? Ou, dependendo da situação, o documento pode passar por um humano antes para ser checado, antes de enviar para o sistema, porque é uma coisa bem séria, né? Você submeter isso aí, não é uma coisa que você pode ficar mandando e voltando, né? Entendeu? Então tu pensa aí, já eliminou algumas pessoas, Já entendeu? nesse processo. Então o mercado meio que se afunila, assim. Não fica muito espaço para quem é mal profissional, entendeu? Se você não for pelo menos um mediano ali, você não vai conseguir vingar. Fernando, então vendo que você vai ficar desempregado, não. Você pode ganhar mais dinheiro. Leva. Então, se esforça, Fernando. A só tem que ser do bom. Se for do ruim, Você tem que ser bom. tu vai ficar entre os 9 que ficaram Não, Aí, em vez de ser 9, vai ser 10 empregados. E você vai ver uma pessoa que você conhece ganhando mais dinheiro que você, cara. verdade. Aí você tem que alterar seu mindset e aí você vira um Sigma. Mas a própria infraestrutura de TI também aumenta, né? Infraestrutura de telecomunicação. E tudo isso aí gera novos empregos, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, ele não vive sozinho. Ele tá no servidor é gigante. Tem que ter o. Esse cara de É que a gente visitou a IDX. IDX patrocina esse vídeo. Fiz propaganda de você, hein? E a gente foi lá, a gente viu um servidor. Então, tipo, tem que ter pessoas lá dentro, mexendo com aquilo tudo. Então, se tirar algumas pessoas ruins do mercado de trabalho, às vezes até fecharem, entre aspas, algumas profissões, vai abrir outras, né? Isso. Mas aí nesse abrir outros, agora que entra a preocupação. É que esses outros postos de trabalho, eles não são para pessoas não qualificadas. São para pessoas qualificadas. É isso que eu ia perguntar. Pessoas que já têm experiência. No caso, a pessoa precisaria de mais formação. Foi bom um filme que eu vi, que o cara ele foi despedido da fábrica. Ele trabalhava numa fábrica de pasta de dente. Então, ele que fechava as tampinhas. Só que o que acontece? Veio uma máquina que fechava as tampinhas. Aí ele foi foi expulso da fábrica, né? Foi demitido. E depois ele voltou para consertar a máquina que fechava a tampinha. Olha só, que legal. É um exemplo assim que eu falo, tipo, se fecha. Mas ele se adaptou. Ele se Ele teve adaptou. que se adaptar Entendeu? para poder arrumar a máquina. Aí isso que eu falo, vai ter cargos, mas que vai exigir uma certa qualificação. A questão é você se qualificar para aquilo ou não, caçar outra questão de trabalho. E o próprio serviço. E aí, quanto menos qualificação você tem, né? Mais braçal vai ter teu serviço, né? Você vai fazendo cada vez mais serviço braçal. E até o serviço braçal também ele vai afunilando, porque vai vindo máquina, vai vindo robô, entendeu? Que vai tomando posto de trabalho. Até mesmo em casa, por exemplo, hoje você tem robô aspirador de pó, você tem máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, secador de roupa. Tem casa automatizada já. Casa automatizada. Tá sendo uma das. Hã? A Alexa tá sendo uma das melhores coisas pra você colocar na sua casa. Isso, também. Também. Isso que aí dá pra programar, né? Sim. Mas falando assim, esses aparelhos aí, quando vai juntando isso, Vai deixando várias gente empregar, tipo assim, as casas automatizadas, né?
tem, agora em vez de, tipo assim, a pessoa ir lá, contratar uma faxineira pra ir lá, né? Limpar sua casa, arrumar certinho, não, a casa automatizada vai, tipo assim, ajudar a pessoa 1000 vezes do que a faxineira. Isso. Ou, de repente, a pessoa que ia precisar de uma faxina 3 vezes na semana, vai precisar uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Sim. Por causa do robozinho que é. Aham. E só pra fechar, porque o tempo tá muito grande, e assim, sabe, eu tô com deveras fome. Eu vi que a gente também tem outras coisas pra fazer, né? É verdade. E pra fechar, a última pergunta é que eu penso todo dia e que se a inteligência artificial vai afetar, que é uma questão muito mais filosófica, a moral do ser humano. A gente, antes, na primeira versão que saiu do ChatGPT, igual você falou que às vezes a inteligência artificial ela pode falar algo que seja racista, homofóbico, preconceituosa, e a gente vê que a cada dia que passa dentro da internet tem mais apologia à violência, apologia a ideologias que não dão certo. No caso, eu não vou falar o nome, senão vai ser desmonetizado, entendeu? Não quero dinheiro. E se eu acho que, tipo, de alguma maneira a inteligência artificial vai afetar a moral do ser humano, a gente sabe que o ser humano, por si próprio, já é ruim. Então, a questão é a gente saber se controlar. Mas com essa propagação toda de ódio, a gente teve vários casos aqui no Brasil, né? Desses ataques às escolas, propagação de ódio, né? No caso, tem até a PL da fake news ou da censura, tanto faz, que vem justamente para ter um órgão fiscalizado da internet. E a inteligência artificial, onde ela entra nisso? Será que alguém pode do nada criar uma inteligência artificial só para ofender o colega que está do lado, ou para fazer uma coisa super racista e preconceituosa? Ou não? A inteligência artificial, ela vai ter um ponto ali onde ela não vai entrar na moral do ser humano. Então, essa questão moral é bem cara, né? Mas assim, você vê assim, que o ChatGPT, ele conseguiu meio que filtrar ali. Até já testei coisa com ele ali, tentando fazer ele falar alguma bobagem assim, mas ele não fala. Ele foge do assunto e pronto, ele não entra, Não entra. não entra ali e acabou. Aí, por exemplo, a Microsoft, há um bom tempo atrás, ela criou um bot, colocou no Twitter, esse bot interagir com pessoas e sair tweetando conforme as pessoas conversassem com ela e tal. Rapidinho ela tava falando coisa racista, machista e os caramba, assim. Aí tiveram que tirar, assim, emergencialmente e não colocaram mais. Deu B.O. Né? Até mesmo, assim, o Google, ele também tem a dele, o Bard, né? Eu acho que não está disponível no Brasil ainda. Não, ainda não. Aí, mas já está pronto bem mais tempo que o ChatGPT. Só que o Google não colocou com esse receio do que ia acontecer e tal. E aí o OpenAI meio que ficou na frente e deu play, Se né? adiantou, né? E aí deu uma pressão nos outros. Em relação à IA em si, eu não tenho tanto receio, né? Eu tenho receio mesmo do ser humano, né? Porque o que acontece? A gente tá muita gente tá saindo do Google, da internet, e tá indo aqui para algum IA diretamente, né? É aquela história, a IA, às vezes ela vai, na maioria das vezes vai acertar, de vez em quando ela vai dar um erro, de vez em quando ela vai falar uma coisinha ali que não tá bem certa, mas ela vai dar sempre uma resposta pronta, entendeu? Entendi. E o que acontece? Essa resposta aqui é o correto ou não é o correto? Entendeu? É o melhor ou não é o melhor? Eu posso melhorar um pouco ou não posso? Entendeu? O que acontece? Se eu vou no Google, por exemplo, ou sistema de busca, eu coloco o termo lá, ele vai me dar uma sequência de links, né? Vai ter, hoje é quase uma página inteira de patrocinado, né? Dependendo do que você coloca. Aí, que às vezes não tem nada a ver com o que você quer, mas ficou parecido, ele coloca lá para ver se você clica e ganha um dinheirinho. Eu faço isso, o meu trabalho. E aí depois começa a vir os mais relevantes. Então, aí você tem que entrar, tem que ler, depois você vai no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Até achar aquilo que você... Isso, aí você junta uma coisa com a outra e você forma ali uma opinião com várias fontes. E aí, não, você chega ali, ó,
pergunta ali alguma coisa, sei lá, o Lula cumprimentou o Maduro ontem, né? Uhum. O Maduro veio pro Brasil, não vinha antes, até o final do governo Bolsonaro ele não vinha. É. Aí veio o governo Lula, veio agora para essa reunião aqui alguma coisa, agora não me fugiu a cabeça. Aí o que acontece? Isso aí está sendo contestado. Então, algumas pessoas estão falando que foi bom, que devia ter aquilo, outras pessoas estão falando que foi exagerado, outras pessoas estão falando que é péssimo, que é o inferno na Terra. Então você tem os dois extremos. Se você vai no sistema de busca normal, então você vai ter todas essas opiniões aí e você vai poder fazer uma análise crítica e formar a tua opinião. Entendeu? Agora, se você vai na IA, Vai te dar um... no chat GPT não vai te falar nada que ele não sabe ainda. É 2021, né? Mas supondo que seja uma IA que já está conectado com a internet, que já está processando aquilo ali, aprendendo em tempo real, ele vai, e que vai te dizer sempre alguma coisa, e vamos supor, é da empresa XPTO nova que entrou agora, XPTO AI. Beleza. Aí, o que o XPTO quer que você saiba? O que você aprenda? Que foi bom, que foi ruim, ou que foi mais ou menos, que foi só exagerado? O que ele vai te dizer? Entendeu? Aí, aí o problema é esse, você vai cair nessa opinião ou não vai, entendeu? Então, isso aí é questão política, mas isso aí para tudo quando tiver eleição, quando tiver alguma questão de viés racista ou de viés machista ou qualquer outra coisa de economia também. Tem um projeto de lei novo. É correto ou não é correto isso daqui? Você vai perguntar para IA? Se aquela empresa tiver com viés, que tiver com algum interesse, ela vai dizer, olha, é ruim isso aí. Entendeu? Bom, assim. É ruim isso aí, isso é péssimo, por isso, aquilo outro, tal. Aí, de repente, não seja. Mas eles querem formar opinião, vão dizer, entendeu? Então, e assim, outra coisa também que está impactando, e o pessoal está bem preocupado com isso, são os criadores de conteúdo. Né? Porque você vai lá, pergunta para a IA já pesquisou aquilo ali por trás, na internet, buscou o conteúdo, aprendeu, e vai te dar ali tudo apuradinho, mas só que você não foi lá e clicou, não entrou no site do criador original e não vai monetizar o cara, entendeu? E aí a tendência é que essas fontes independentes comecem também a ficar mais raras, entendeu? E aí o pessoal que faz IA provavelmente vão começar a produzir esses conteúdos também e alimentar a própria IA sem computar para ninguém, entendeu? Então, para essas questões aí que envolvem moral, que envolvem ética, né? Questão mais política, de economia e tal, eu não recomendo muito você trabalhar diretamente com a IA. Eu trabalho muito com questão técnica. Eu quero fazer aqui um código de programação para mim aqui rapidinho. Você joga na IA. Jogo na IA ali, ele me fala, dali eu já vou filtrando ali. Mas aquela história, você não pode ser robô do robô. Né? Você tem que... porque eu já conheço a linguagem de programar, né? Tem uma base teórica. Tá mais certo. Então, você avaliar ali se tá bom, se tá ruim. Às vezes eu vejo assim, pô, isso aqui não tá legal, né? Não é todo código que ele me dá também que tá tão legal assim. Aí eu pego aquele código, não, isso aqui você faz de outra forma, não tá outra coisa. Aí ele vai fazendo. Né? Que aí, somente esse último dia eu tô fazendo assim também para aprender como que ele tá funcionando, né? Para eu saber. Para não ficar também só na leitura dos outros, entendeu? E aí eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Faço meu código e também aprendo ali sobre o funcionamento dele. Entendi. Queria agradecer bastante o participante do senhor que tirou um tempo do senhor para estar aqui, para a gente conseguir nota. Foi muito bom. E eu gostei bastante do papo, porque eu não sabia esse tanto de coisa sobre o próprio ChatGPT, sobre inteligência artificial. Eu não sabia nem um terço disso aí. Sinceramente, eu não sabia nada. E para realmente acabar de vez, eu queria falar para você que quando você for pesquisar algo, não vai direto no ChatGPT e pergunte não, tá bom, ser humaninho? Você tem cabeça, eu acho. Você sabe pensar, você sabe racionalizar. Vai, busque várias opiniões.
eu gosto de trabalhar bastante com a premissa de entender mais a opinião contrária a mim do que a minha própria opinião. Aham. Porque eu sei tanto da minha que eu já não preciso, entendeu? Eu busco outras opiniões. E pesquisa de outras fontes. Sei que tem vontade de trabalhar com conteúdo. Eu falo, eu tenho um sonho de montar um canal no YouTube. Uhum. Só que a condição atual que eu não consigo. E eu fiz um vídeo e foi totalmente pro ChatGPT. Só que eu vi que não ia dar certo. Porque justamente Não teve engajamento. não teve engajamento, porque justamente por causa disso. Por causa que eu não busquei outras fontes, eu não entendi melhor o assunto, então logo o vídeo não ficou bom e não teve alcance. Então, não dependa da inteligência artificial para basear a sua opinião. Busque você próprio. E eu queria agradecer bastante a participação do senhor. Eu que agradeço aí. Eu admiro bastante o senhor, porque todo mundo fala, não, o Vidal fez do doutorado lá no exército, e foi a melhor que tem. Eu falo, nossa, Isso aí é falando assim, o dia que saiu esse negócio da verdade, ele quase deixou eu Fernando Lopes se não fosse o CEO. porque eu Eu ia porque queria que era o CEO, porque tinha que ser o Vindal, tinha que ser o Vindal. porque eu saberia que ia dar um papo da hora, ia sair um papo bom, entendeu? Eu sou fã do senhor. E pra realmente acabar o podcast, queria agradecer a visita do senhor, nosso convidado também, você nessa alívio cômico. Na verdade, ele nem foi o alívio cômico, foi o Fernando. O Fernando foi o mais insultado daqui. Você acredita? Seu gago. Tá vendo? Brincadeira, Fernando. Esse Te amo, Pô, cara. vai vender minha monetização no YouTube, cara. Ô, velho, pô, para, cara. Isso daí é gagofobia. Pagou Pode por não. Bom, então, aproveita que você tá aí, deixa o like. Eu tô vendo. Você não deixa o like ainda não. Deixa o like, se inscreva e ativa o sininho. Vai ter podcast? Não sei. Mas vai que tenha. Chamar outro convidado, sabe? E muito obrigado pela presença. Cara, agradeço demais aí a oportunidade. Muito bom, você também. Parabéns aí. Vocês estão bem desenrolados aí, né? no podcast de vocês aí. Foi muito bom a produção de vocês aqui. E espero que vocês consigam fazer outros aí, Não. melhores aí e tudo mais. Né? E não usa o ChatGPT para fazer os trabalhos, hein? Não é, Fernando? Isso aqui, pensa no exercício da escola que nem exercício de... Só uma pergunta pro Dego. Ah, Tu usou o ChatGPT pra fazer esse roteiro, Dego? eu tenho algo a me defender. Não, mas vai fazer o roteiro, não tinha problema. É. Porque o roteiro não... É só não umas era perguntas a básicas. questão... Aqui era o projeto de fazer o podcast, foi feito. Entendeu? Então, não tem problema. Eu fiz as perguntas, ele me deu 10 perguntas, só que quando eu li a primeira e eu li a resta, eu falei, não vai dar certo não, eu vou da minha cabeça. E deu um papo legal, cara. Olha aí, tá vendo? Então, Não foi o robô do robô. não fui robô do robô, você é o robô do robô, Rafael. Eu nem uso o ChatGPT, me deu preguiça. Aí, ó. Já tá dando mais exemplo já, por isso. Não. Então, é isso aí, deixa o like e xablau. Falou. Só uma pergunta. Ah. Eu tava assistindo o Fernando, ele tava conversando também, tava arquivando. E tu meteu por tal um podcast na minha cabeça aqui.